Olá, boa noite. Mais uma live com o Bruno Queiroz. Nós somos do Projeto Constelar. Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui, continuando um pouco do que a gente já começou na semana passada. Então o Bruno está chegando aqui, boas-vindas a ele, e a gente entra nesse papo importantíssimo sobre a nossa essência. Ei, Bruno, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Me vê bem, me ouve bem? Te vejo e te Tá, escuto bem, sim. então tá bom. Bem, então hoje retomando as nossas lives aqui, né, do Projeto Sim, Constelar, a gente vai falar sobre um tema super importante, eu estava aqui introduzindo, que é aquela certeza, né, que a gente tem em determinado momento da vida de que a gente se perdeu da nossa essência, se perdeu e não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente é, para onde seguir. Muitas vezes a sim, gente se sente perdido e, e muitas vezes a gente acha que nada está indo bem na vida, que as nossas relações estão com problemas e a gente sempre está vendo tudo que não está fluindo ao nosso redor, mas a gente esquece de fazer essa reflexão e se perguntar: será que, na verdade, quem não está bem sou eu? Quem está precisando buscar e se reconectar com a sua essência, com a sua alma, com a sua missão, com o seu propósito, não é você mesmo, né? Então, essa é a reflexão que a gente quer trazer hoje, levar um pouquinho mais a fundo o que a gente já começou semana passada, não é isso, Bruno? sim. E esse é um tema interessante, porque se eu me perdi de mim, quem poderá me encontrar? Né? Quem pode me achar se não eu mesmo? Lógico, a gente muitas vezes pode precisar de um apoio, de um suporte profissional, mas é um movimento nosso, né? Então, quem sou Sim. eu? Saber o que eu gosto, o que eu sou, o que eu sinto. Esse é um convite que recebemos. Temos algumas indicações, mas muitas vezes resistimos. Lutamos Sim. para não sentir, lutamos para não encarar aquilo que já se apresenta para nós, se apresenta para mim e eu teimo em não olhar. E tá batendo na porta, fala assim: "Ei, que horas você vai me olhar? Que horas você vai entrar em contato?" E eu lembro das pessoas, Sim. né, tinha aquele ditado falando que um cavalo selado não passa duas vezes, né? Pelo mesmo caminho, enfim, não bate na mesma porta sempre. E aí, quantas oportunidades deixamos de aproveitar por resistência, por crenças, por medos, por inseguranças, né? Quantas vezes eu Sim. mesmo já deixei de dar passos com medo e com receio de achar que não sou capaz, que não posso. Quantas vezes também não me afastei da minha essência para atender a expectativas, padrões, pessoas, né? Sim, com certeza. Eu, em determinado momento da minha vida, eu não sabia mais o que eu gostava. E isso é muito difícil, né? A gente se confrontar com isso. E eu lembro que nesse momento eu culpava a tudo e a todos, mas quando caiu a ficha de que era eu quem não buscava, de que era eu quem não me conhecia mais, que eu não sabia nem o que eu gostava de fazer por hobby ou por qualquer para passar o tempo, ou mesmo para estudar um novo tópico, eu de alguma forma fui me desconectando tanto de mim mesma, tanto da minha essência e daquilo que está lá embaixo de todas as camadas que a gente vai colocando, usando, né, para lidar com as questões da vida, que eu já não sabia mais. E eu acho que isso é muito comum. Então, eu queria trazer essa reflexão para quem nos escuta hoje, para parar nesse momento e pensar, né? Das questões da sua vida que não estão indo adiante e que você se sente angustiado, que você se sente paralisado, às vezes com medo, ou algo que você quer se despedir, para num primeiro momento você reavaliar o que vai lá dentro de você. Porque eu, Gisela, sou uma pessoa hoje muito diferente de quem eu era há 1, 2, 3
10 anos atrás. E a gente não tem esse hábito de fazer esse mergulho e se perguntar: será que isso que eu defendia com tantos argumentos, hoje ainda faz sentido para mim? Será que aquilo que eu amava tanto, que eu gostava de fazer, será que hoje isso ainda me traz o brilho no olhar? Então, antes de mais nada, a gente fazer essa reflexão interna para que a gente entenda se nós estamos desequilibrados internamente ou perdidos com relação à nossa essência, aquilo que a gente quer, e depois a gente fazer uma avaliação sobre essas relações, sobre essas questões que estão nos trazendo angústia, porque geralmente não é assim. A gente acaba olhando fora, É, olhando para o outro, ao invés de olhar para dentro, né, Bruno? sim, é um convite. Eu lembro de um amigo já falecido, Wesley, que ele dizia que em um dia ele se apaixonava várias vezes por várias coisas e várias pessoas, né, no mesmo dia. E ele trazia um pouco desse movimento, então dessa permissão, o quanto que ele conseguia fluir na vida de uma forma assim, sem, assim, completamente desprendido. Mas nem todos são assim. E como olhar Não. para isso, né? Aquilo que nos impede de dar um passo, aquilo que nos impede de falar, nossa, mas eu queria tanto aquele bolo de chocolate, né? Ah, mas vou engordar, não posso isso, não posso aquilo, não tenho dinheiro. A gente coloca tantos empecilhos e aí existem formas de acessar, não só o bolo, Sim. mas outras coisas. O que que eu não me permito, né? E como eu lido quando eu tenho uma vontade Sim. satisfeita, se isso me gera mais questionamentos depois ou se isso me traz aquele conforto de me permitir e de sermos gentis com a gente quando a gente se permite. Sim. E Encontrar a é própria engraçado. essência é desafiador, porque estamos muitas vezes, como você falou, Gi, olhando para o lado, comparando E e muitas seguindo vezes padrões. fechados, né, Bruno? Muitas É, vezes fechados. Eu lembro de pessoas que falavam: você precisa buscar algo que você goste, você precisa se você tem cuidar, que, você precisa se amar. E eu entendo de onde vem isso. Nós mesmos sim, falamos disso nos nossos cursos, mas e aí é a importância dessa live e dessa conversa, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é se amar, o que é se cuidar, o que ela gosta. Então, às vezes, ela fica até fechada e com raiva do outro que tenta trazer essa noção, esse despertar, porque ela não sabe nem por onde ir. E existem vários caminhos. Hoje mesmo a gente conversou sobre isso, né, Bruno? É que é, não existe um só caminho para essa exato. busca, né? E é como se não fosse permitido também. Então, eu posso ter uma crença que vem da minha família em que, por exemplo, eu não posso ser feliz, ou eu não posso ser bem-sucedido financeiramente, ou eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu vejo os sofrimentos dos meus pais, avós, bisavós, de outros familiares, então, como eu vou me permitir fazer algo se ninguém lá atrás pôde, teve chance, condições, oportunidades? Se eu faço, eu estou traindo ou estou ampliando, né? E aí tem Sim, aquele convite, a gente respeita o passado, respeita as tradições, mas se permite a transgressão. É um desafio, é um exercício difícil, exige coragem, exige humildade, persistência, mas o quanto que isso é bom, não só para si, mas para todo esse sistema familiar, porque quando alguém alcança e consegue, não alcança e não consegue sozinho, mas por todos. Então, quando alguém fala assim, aquele self-made man, né, o homem que se fez, não existe, isso não é real. Porque se a gente olhar para uma determinada família em que tem o homem, a mulher e os filhos, se esse homem pôde se construir é porque existia uma segurança, uma estrutura familiar dentro de casa. A esposa que deu esse suporte, esse apoio, seja ela uma que ela trabalhando fora ou trabalhando em casa, auxiliando no cuidado dos filhos, então dando esse apoio. Isso é possível. Quando a gente reconhece, inclui todos os que nos permitiram dar passos. sim. E você toca em algo muito importante, né? Uma culpa que a gente sente, que não Sim, é consciente, mas que a gente sente de fazer diferente.
É. de ir contra o mesmo fluxo, o mesmo caminho do nosso sistema, e que a gente sente lá dentro que esse caminho que funcionou para todos eles não significa para a Uhum. gente a mesma Sim. coisa. E como é difícil se permitir fazer diferente, porque vem essa culpa sistêmica, uma culpa muito grande que pesa e que eu acho interessante, né, falar da metáfora, né, que o nosso professor usava, de um elástico, como se ela fosse um elástico que tenta nos puxar de volta para aquele caminho que já foi pavimentado e construído pela nossa família, pelo nosso sistema. Mas o quanto que é importante a gente honrando esse caminho, e aqui, gente, é muito importante. Primeiro, honrar esse caminho, ser grato a tudo que recebeu através dele, é, ver o valor que ele tem, dar esse lugar, mas seguir no rumo em que a nossa essência, a nossa alma indica. Então, a gente precisa primeiro saber qual é esse lugar, esse caminho. E existem muitas formas de acessá-lo. Existem muitos caminhos de autoconhecimento, muitas Sim. jornadas, muitas travessias possíveis. E eu acho que aquela que é mais eficiente é aquela que conversa com a gente, que na hora que você encontra, você sente, é isso, eu me abro. É quase como se aquelas armaduras que você criou fossem se dissolvendo e você sente que você está leve para realmente fazer esse caminho interno. Então, pode ser qualquer uma. Muitas pessoas encontram na religião, outras encontram em terapias alternativas. Existe o caminho da Tradicionais. constelação, existe a terapia tradicional, existem muitos caminhos, né? O É. que a gente traz com os nossos workshops, a gente traz aqui na live, eu trago também nos meus posts, é o caminho que conversou comigo, é um caminho que para mim fez muito sentido, porque trouxe respostas que eu buscava há muito tempo e que conversam comigo. Mas pode não ser o caminho do outro. O Exato. importante é a gente não desistir de encontrar, porque se a gente ficar só fora, só olhando para os outros, a gente não consegue mudar e a gente não consegue se reencontrar, se reconectar, não é isso, Bruno? E a diversidade que traz a beleza, essa pluralidade que enriquece. Então, não existem feijões mágicos ou gênio da lâmpada ou aquela resposta pronta, né? É como você chegar numa loja e encontrar só camiseta branca tamanho GG. Não vai atender todo mundo. E muitos vão se decepcionar, porque vai pôr, vai ficar muito grande, ou vai pôr e ainda vai ficar pequeno. E aí fala, isso não serve para mim. Assim são as terapias, a gente tem que, como você falou, buscar aquilo que fala ao nosso coração e nos permitir, em primeiro lugar, dar o passo, né? Porque se não é a terapia que faz por mim, se eu não der esse passo e não tomar a decisão e a responsabilidade de, de realmente querer ir além, olhar, me trabalhar. E também, Bruno, não ter julgamentos, porque o que Sim. acontece? Muitas vezes eu me peguei nessa redescoberta, nesse processo de entender aquilo que eu realmente gostava e dizer, puxa vida, não é possível, eu não gosto daquilo que eu queria tanto gostar, que todo mundo gosta, que faz tão bem e que é tão bacana, e eu gosto disso e eu me frustrava. Então também é um processo de aceitar como você é, e não importa se os outros Não se julgam. impor, né? Que essa atividade, que esse hobby, que essa coisa que você gosta, que esse caminho que você escolhe, que essa carreira que você quer, não importa se para os outros isso tem um valor menor ou é julgado com um olhar mais, talvez, crítico. Se você realmente sente que aquilo lá dentro te traz aquele calor, aquele aquecer do coração, é por aí que você tem que ir. Porque esse caminho, por mais que seja difícil em lidar com críticas externas e às vezes até críticas suas, internas, de preconceitos, de crenças limitantes do seu sistema, quando você consegue ir nessa direção, você se torna mais leve e por mais que o caminho seja árduo, ele traz muito mais
energia, fluxo, fluidez, né? E nos permitir mudar de opinião também. Sim, Quantas vezes até, igual esse meu amigo Wesley, no mesmo dia, já mudei várias vezes de opinião, porque antes eu estava com uma determinada referência ou perspectiva, aí eu ampliei o olhar, aí eu escutei a opinião de uma pessoa, escutei a opinião de outra, tive novas compreensões, e aí passei a ter uma outra referência. Então, os julgamentos fazem parte. Agora, quanto mais a gente se torna consciente e presente, mais a gente pode ampliar o olhar e ter uma outra perspectiva sobre aquilo que antes eu tanto rejeitava, julgava, criticava. É sempre um convite. E é o que você falou. Eu vou experimentar algo, falando, bem, eu queria tanto gostar ou ter acesso a esse tipo de terapia e eu não me identifico. Assim como eu já tive pessoas profissionais que eu fui e eu não me identifiquei em nada com o trabalho, depois de um tempo eu retornei e me encantei. Então é um sim, processo e é se permitir a essa vulnerabilidade, a essa mudança, assim, sim, bem, hoje eu estou assim, mas amanhã eu posso estar diferente, eu não preciso ficar, né, rígido em sim, algo e não me abrir para o novo, para novas compreensões, novas experiências. sim. É um desafio. É um desafio, mas é importantíssimo a gente entender que existe o nosso tempo, existe a nossa mudança, é o que você acabou de dizer. Quantas coisas que hoje eu penso, eu acredito, concordo, que são, às vezes, totalmente opostas ao que lá atrás eu achei, né? Existem fases da vida, existe a maturidade, né? Verdade. Eu gosto muito de trazer também um conceito da professora Lucelena Galvão, que ela diz: maturidade não tem a ver com a passagem do tempo. É uma conquista que a gente tem. Então, você vai lendo, você vai buscando aqui, você vai se abrindo ali, uma armadura vai caindo acolá, Sabedoria. Uhum. a sabedoria que você vai adquirindo. Muitas vezes leva dois tombos e cai e volta um pouquinho, depois segue de novo. Mas nesse É, processo, a gente precisa se permitir mudar, precisa se permitir ter novas opiniões, né? Amadurecer, porque esse é o processo de aprendizado da nossa missão, da nossa jornada aqui, né? E tudo começa com esse acolhimento próprio, que a gente muitas vezes se nega. E aí, é. quanto mais a gente se critica, quanto mais raiva a gente tem, quanto mais a gente se sufoca, então a gente vai pelo que os Se outros querem, a cobra. gente não se pergunta. Quantas vezes, gente, vocês não são convidados para um evento, para uma coisa e você diz, ai, não queria ir, não tenho vontade, não gosto disso, mas você se força a ir. Claro, existem ocasiões em que às vezes é necessário, por amor a alguém, mas sempre fazer assim, sempre estar assim, Recusar. É. você nem sabe mais, de repente, o que você realmente quer e gosta. E aí você se sente fragilizado, enfraquecido, perdido, desconectado e tudo isso que a gente está dizendo aqui, não é isso, Bruno? Sim. E eu lembro na época que eu estava no mundo corporativo e eu me sentia perdido. E eu, de fato, não sabia para onde ir. E também não sabia nem o que fazer, né? Então não sabia nem onde buscar ajuda. Aí uma colega me falou assim: Ah, eu estou fazendo terapia com uma pessoa e pega aqui o contato dela. E eu comecei. E para mim foi um presente, né? Tô falando para mim, para Bruno Borges Queiroz, para eu, foi um presente esse caminho da terapia, porque isso me ampliou o olhar, me apresentou as constelações em 2012. E aí eu tive a experiência, eu tive um intervalo aí em que eu não toquei nesse assunto e depois veio uma compreensão muito grande. Esse foi o meu processo. Mas começou a partir de um incômodo, de uma angústia interna. Eu já tinha passado por religião que não atendeu às minhas demandas internas. Foi muito importante o tempo que eu estive, mas era algo muito além e que a religião não me respondia mais, não me atendia mais. Essa conexão com a minha pessoa, com o meu eu, com a minha essência, com a minha alma, exigiu coragem, exigiu força e persistência. Quando eu pude me abraçar,
E aqui a Daniela Migliari fala, né, do abraçando as sombras, quando eu pude abraçar Sim, as minhas sombras, aquilo que eu tanto escondia, mas toda vez que saía a luz aparecia, aí sim eu pude tomar essa força que já estava em mim, mas eu rejeitava, eu encobria, eu não queria acessar isso. E todos nós temos as nossas forças, o nosso potencial, que muitas vezes a gente não acredita, porque alguém nos falou e também porque acreditamos quando alguém falou. E o convite, sim. e que é o que a gente também convida, né, no nosso workshop, é a gente resgatar onde foi que deixamos na nossa trajetória as nossas partes, né? Onde fica os Sim. nossos fragmentos, eles estão lá esperando para que nós possamos acolhê-los, reintegrar aquilo que é possível reintegrar. A gente não vai ficar igualzinho ao que era antes, porque também nós, como você falou, amadurecemos, tomamos consciência, crescemos, evoluímos, mas naquilo que ainda é necessário. Isso envolve a nossa essência, a nossa criança, uma série de fatores. Nossos traumas, Sim, e tantas outras questões que a gente vai carregando, né? E é muito importante isso que você disse. Quem não tem sombras, né? é, A gente talvez crie uma ilusão, e eu já tive essa ilusão eu também. em algum momento da minha vida, que era quase um jogo de videogame. Então você ia passando as fases e você ia chegando e você ia se, né, amadurecendo e entendendo mais e você ia ficando feliz e tudo ia ficar daquele jeito, né? Mas na verdade não é assim, né? Nós temos luz e nós temos sombra, e nós teremos até o último momento. Não é que a gente vai agora só crescer a luz e a gente vai simplesmente não ter mais sombra. A gente vai continuar É, tendo dificuldades, limitações, a gente vai continuar tendo tudo isso, só que elas vão mudando, elas vão sendo ressignificadas, transformadas, e a partir do momento que a gente vai conseguindo lidar com isso, abraçar as sombras, dizer sim a elas, porque, gente, algo muito importante do olhar sistêmico, que a gente fala em todos os workshops e que é muito importante, é o sim. É preciso dizer sim àquilo que me acontece. Eu sei que é duro, eu sei que é sim, difícil, especialmente com tragédias, mas eu negar, eu lutar, eu dizer não, eu ficar naquela expectativa, eu ficar me debatendo, eu só perco força. E aí eu vou ficando cada vez mais fraco. Quando eu digo sim, eu não sei por que isso veio, eu não entendo, mas eu digo sim, eu me submeto à vida, eu me é. submeto a isso que vem ao meu encontro, e agora sim eu tenho forças para olhar para isso, acolhendo, ao invés de me debater, né? A E assim, resiliência. sim, e assim com as nossas sombras. Então, eu tenho essas sombras, eu tenho os meus defeitos, dificuldades, eu tenho tudo isso. Mas enquanto eu nego, enquanto eu me debato, enquanto eu quero me livrar à força, isso cresce em mim. E quando eu Sim, olho para tudo isso e digo, ok, eu sou assim e agora eu vou olhar para isso com amor, eu vou olhar para isso sem esse julgamento feroz, tentando entender o que isso está querendo me mostrar. Então, sim, o que de repente uma agressividade, né? Pode ser sistêmica, pode vir lá de trás, de um antepassado, pode vir de algum lugar que eu nem tenho conhecimento, mas se eu ainda tenho, eu digo, ok, eu ainda preciso disso para me mostrar algo, e eu me abro para entender o que está por trás desse algo. Não quer dizer que eu estou, na verdade, sendo passiva diante da vida ou das coisas. Não, é ao contrário, eu me submeto humildemente para entender qual é a lição que está por trás. O que que isso está vindo me mostrar? sim. Esses dias eu escutei de uma pessoa chamada Elisete, eu não tenho sobrenome, em que ela falou que a avó a ensinou a seguinte frase: espere o barro secar, que é não agir pela impulsividade. Então, assim, quando você se sujar de barro, espere secar. Se você tentar limpar enquanto ele está molhado, úmido, ele vai sujar mais ainda. E é isso, essa resiliência, a gente olhar para a situação, aquilo que eu estou sendo acometido, né, que eu estou vivenciando. Talvez hoje é a pandemia, é a restrição de não poder sair, talvez é a enfermidade dentro de casa ou dentro do meu organismo. O que que isso está me mostrando? E resistir. O que, qual a mensagem?
o que que eu não estou vendo? E quais são os aprendizados? A gente pode, como dizem, né, no ditado popular, fazer do limão uma limonada. É sutil, mas é muito mais do que isso. A gente olhar para a vida, para a beleza que tem em todas as coisas. Quais são as oportunidades que eu tenho? Se algo aparece para mim, se algo acontece comigo, é porque eu sou azarado? É porque ninguém gosta de mim? É porque Deus esqueceu de mim? Eu posso até pensar assim, mas não vai me encaminhar para a solução. Isso tende a fazer aquela bola de neve cada vez mais amargurado, mais cansado, mais revoltado, e não vai trazer a solução. Sim. E eu lembro uma vez de escutar uma reportagem em que isso já tem um tempo, a Nair Belo conversava com a Aracy Balabanian. E a Aracy estava dizendo, né, que ela perdeu parte das coisas dela no incêndio que teve, e ela ficava, mas por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E a Nair Belo falou para ela, e por que não com você? Exato. E depois ela trouxe que aquele incêndio foi um presente, porque ela tinha tanto apego aos bens materiais dela, aos prêmios, aos reconhecimentos, aquilo que com o tempo seria corroído, e ela não valorizava aquilo que estava passando, que tinha a ver inclusive com o tempo, com as relações, com as amizades, com os amores. Então, Sim. quando algo acontece, ao invés de eu perguntar por que comigo, e por que não comigo? E o que eu tenho? O que isso veio me mostrar, né, Bruno? O que que isso E veio me sempre ensinar? tem. Eu posso Sempre. não abrir a carta, né? Eu posso não olhar para essa mensagem. É uma decisão. Mas que a mensagem vem, ela vem para todo mundo. Sim. E entender também que nós temos dias bons e dias que não são bons, que a vida é movimento, que é constante mudança, porque isso Exato. para mim foi difícil assimilar, nessa ideia de que você vai aprendendo e você vai ampliando a consciência e você vai resolvendo certas questões e de repente algo acontece e você fala, puxa vida, mas eu já não tinha dado passos nessa trajetória, por que que isso está acontecendo agora? Porque a vida vai chacoalhar, ela é movimento, ela é Uhum. constante ruptura, para que a gente possa dar um passo ainda além. Então, é olhar para tudo isso e ao invés de, como você bem disse, ao invés de falar por que comigo, é o que eu tenho para aprender com isso. E às vezes não é óbvio, às vezes é difícil, Muitas especialmente vezes se a não é gente se óbvio. encontra, muitas vezes, na maioria delas, É. mas especialmente se a gente está perdido da nossa essência e da nossa alma. Então, para mim, esse processo de me conectar com a minha essência, com a minha alma, para mim, Gisela, ele passa pela meditação. Mas para muitas pessoas passam por outros caminhos e o Bruno já vai falar Uhum. da experiência dele. Então, para mim, ter esse tempo diário de silenciar tudo e me conectar de uma forma do sentir com o mundo, com a vibração do universo, com tudo que não é dessa dimensão, dessa realidade que a gente vê, mas é de uma outra dimensão. Isso para mim é sempre muito emocionante, muito tocante. E nesses momentos eu vejo coisas a meu respeito, eu vejo questões, eu tenho respostas muito, muito importantes. Mas para cada um existe um caminho. E esse olhar sistêmico também me trouxe muitas respostas. Então, hoje em dia, quando algo me acontece, quando eu me sinto perdida, quando eu me sinto angustiada, eu tenho essa ferramenta desse olhar sistêmico, essa filosofia de vida que sempre me ajuda a me centrar, que sempre me ajuda a voltar para aquela conexão com a minha alma. Isso é o que funciona para mim, né? E aí eu quero ouvir também, Bruno, que você compartilhe o que funciona para você nessa busca Sim. da sua essência, dessa reconexão. É interessante porque eu já tive esse movimento da meditação. Então eu sentava, ficava realmente, né, coluna ereta, olhos fechados, e por um tempo isso funcionou, mas depois não funcionava. Eu não conseguia me centrar, me incomodava, a cabeça ficava super agitada, e isso me frustrava. E eu me sentia até uma fraude quando eu falava para as pessoas assim: não, medita que é bom, mas porra, eu não estou meditando, né? E, aí eu fui compreender que, na verdade, não é só uma forma. Eu não preciso estar sentado.
a meditação ativa. Então, assim, eu gosto de cozinhar. Então, quantas vezes eu já me percebi meditando, né, durante esse movimento na cozinha. E me veio compreensões. Eu até comentei, né? Há um tempo atrás eu estava participando de um curso que exigia uma certa postura mais rígida. Chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu falei assim, eu não estou aqui, eu estava incomodado, estava inquieto e resolvi sair. E fui andar de bicicleta. E nesse pedalar vieram tantas compreensões e ali eu compreendi, né, que ali, aquele meu estado pleno, meditativo, de compreensão, aberto, estava no movimento, estava no pedalar, estava no contemplar a vida, a natureza, as pessoas. Esse foi o meu movimento. Mas eu também já tive compreensões sentado na cama, meditando, naquela postura tradicional, em silêncio, de olhos fechados. O que é importante dizer é que não existe só um caminho, né? Como a gente já comentou, Não. assim como não é só uma terapia. É muito mais amplo. É a gente se permitir e ver aquilo que funciona para a gente. Não existe só uma resposta. Não é um, não é algo ah, pronto, não é algo padronizado, Sim. né? Senão todos teríamos o mesmo formato, o mesmo pensamento, os mesmos É. gostos. Mas eu acho importante frisar, a- assim, o quão importante é encontrar qualquer que seja o caminho para que a gente consiga se conectar com a gente mesmo, né? Eu acho que todas as vezes da minha vida que foram mais difíceis, os momentos mais difíceis, hoje eu vejo o quanto nesse momento eu estava desconectada com uma outra dimensão, com a Sim. espiritualidade, com a minha alma, com essa. A gente vive uma Com a vida gente, né? com a gente, uma rotina onde tudo é para fora, onde a gente, como a gente falou na última live, a gente se alimenta de muitas coisas que agitam, que sabe, sufocam, que entristecem. A gente se alimenta muito disso através de todos os sentidos. Então, seja qual for a sua forma, é fundamental colocar essa, esse caminho, essa fórmula, essa pincelada, mesmo que seja pequena, Sim, no seu dia. Porque sim. quando isso vira uma rotina, isso traz algo muito importante, que é esse mergulho interior, que é esse autocuidado, é você realmente agora saber e se redescobrir a cada dia de uma outra forma. Em que momento a gente escuta o nosso silêncio interior, o nosso Sim. bater do coração, né? Muitas vezes a gente está tão ocupado, eu falo por mim, minha cabeça, eu falo que eu tenho uma mente fértil, assim. A partir do momento que você fala não pense em nada, aí que eu começo a pensar em mais ainda. E assim, né? Isso é frustrante quando você está numa atividade de meditação, fala relaxa a mente. E aí você já está pensando o que que você vai fazer, o horário, quanto tempo você está fazendo. Acalma, né? Escuta seu coração. Começa com 1 minuto de exercício, né? Não adianta você sentar 60 minutos que você não fica. Eu não fico. Mas Sim. começa, é o que você falou, não é a rotina, mas é a disciplina. É você se A permitir. disciplina. É isso. Aos É isso. pouquinhos, aos pouquinhos. E vai testando, vai descobrindo. Bem, sentado eu não consigo. Deitado eu durmo. Eu posso fazer de pé, Sim. né? A E se gente costuma perceber e se colocar tudo descobrir em em caixinhas, caixinhas. né, Bruno? Eu não gosto disso. Eu não gosto Eu de também pessoa, não. assim, de quando a pessoa fala, ah, tem que ser assim. Se não for assim, não é. Então, assim, se você não meditar nessa linha, desse jeito, você não está meditando, você está fazendo outra coisa. Não é assim que funciona, né? É, Cada um de nós tem um jeito e tem um timing e tem, como você acabou de dizer, é como aprendizado, né? Aprendizagem. Cada um aprende de um jeito. A gente sabe que cada criança tem o seu jeito, né, de assimilar as questões e tudo. Então, é muito importante a gente sair dessas caixinhas que a gente cria na nossa mente, né? E aqui, sim. por exemplo, tem O pessoas que disseram Nicolas. que quando dançam, eles entram nesse estado de conexão, ou quando fazem scrapbooking, ou quando faz faxina. Vejam que É, interessante, né? eu também. Quando eu faço faxina, Surpreendente. você até citou a professora Lucilena Galvão aqui em casa. Dia de faxina era colocar a Lucilena no fone e limpar a casa. E isso, conforme você vai limpando, o tempo passa rápido, você vai se alimentando,
de algo, de conteúdo. Você pode ter aqueles Sim, momentos de distração, de entretenimento, mas esse conteúdo ele é importante. E quantos insights eu já não tive passando aspirador, tirando o pó, de sim, e assim, foi tão rico e eu vou confessar, eu não sou um fã de passar aspirador nem tirar pó de casa, mas se tornou menos oneroso, menos chato, menos cansativo e rápido. Porque conforme eu me alimentava com o conteúdo, o tempo passava mais rápido. Então é sim. trazer o balanço, porque não dá para viver segunda a segunda no parque de diversões, né? A gente vai ter o momento da fila, a gente vai ter o momento do trânsito, a gente vai ter o momento que o parque fecha. Então é saber aproveitar cada momento. Sim, e como diz aqui o Irineu, O paciência e Irineu, continuidade, né? Realmente é isso, disciplina. E eu lembro como era difícil para mim colocar na minha rotina, ter essa disciplina, né? Eu não entendo muito de astrologia, mas eu sou geminiana e eu sei que existe, sim. né, essa explicação do signo, dessa dificuldade de seguir algo e, enfim, eu me sentia assim, me identificava sempre que eu li algo a esse respeito. Então eu me frustrava com isso. Até que eu encontrei aquilo que me tocava, que foi o que a gente falou lá atrás. E aí, quando você encontra, você coloca na rotina e você segue, você vai, né? Agora, eu queria tocar num ponto aqui que nós estamos falando muito de dar o passo que você sente que está alinhado com a sua alma, de redescobrir, saber o que você quer, ter a coragem de seguir esse caminho, muitas vezes se despedir de alguém, ou se despedir de um De algo. emprego, ou se despedir de alguma religião, ou se despedir de algo. Mas eu quero colocar como é importante nesse processo a gente olhar com gratidão para aquilo que a gente está se despedindo. Porque muitas vezes, quando a gente fala isso, esse tema, muitas pessoas dizem: ah, então eu quero me despedir dos meus pais porque eles são de um jeito e eu sou de outro. Vejam bem, é o contrário, né? Não é se despedir. Dos pais, a gente nunca vai se despedir. E aqueles que fazem isso, eles seguem um caminho muito difícil para o resto da vida. A gente não se despede nesse sentido. Sim, a gente vai ter a nossa vida, a gente vai seguir o nosso rumo, a gente vai seguir a nossa essência, a nossa alma, mas a gente sempre vai ter esses pais, deve ter dentro do nosso coração, e tudo aquilo que a gente recebeu daquela forma, a gente deve ser grato e se despedir de algumas crenças e de algumas coisas com respeito e gratidão, porque não existe uma forma, outra forma que nos garanta força e amor, né, Bruno? É muito importante o que você fala, Gil, porque muitas vezes nós estabelecemos formas da perfeição e queremos encaixar nossos pais nessa forma. Só que os nossos pais não são perfeitos e a gente se frustra. Então, aí, ao invés de eu olhar para a forma e dizer, bem, essa forma aqui não, ela não se adequa, a gente olha para os pais e fala, não, esses pais não servem. E o convite é o contrário. Por quê? Porque Sim, através dos nossos pais nós chegamos à vida. Eu posso ter pensamento, um pensamento diferente dos meus pais. Eu posso ter, talvez não ter o convívio com os meus pais, mas foi através deles que eu cheguei nessa vida. Então esse sim, reconhecimento e essa gratidão, porque se não fosse o sim deles, eu não estaria aqui. exato. Então essa, entre aspas, dívida eu tenho de reconhecer, de agradecer, de ser grato. E se eu posso retribuir, reconhecendo, verbalizando o que eu recebi e fazendo algo de bom com a minha vida, porque a gente não está aqui só para passear, para comprar roupa bacana e tirar foto e postar no Instagram. Isso não é o mundo real. Ele é divertido, ele distrai, ele entretém, mas a gente não está aqui para isso. A gente tem algo muito maior para ser Missões, missão, causa, propósito. Temos mensagens para entregar e mensagens para receber. Temos os aprendizados. Então, podemos olhar para de uma perspectiva muito mais ampla dessas pessoas que me deram a vida, meu pai, minha mãe, como humanos que também passaram pelas coisas que eu também passei. Eles também têm os desejos, as vontades, as frustrações, as angústias, os medos. Eles são humanos.
Tirar a sim. humanidade dos nossos pais é tirar a nossa humanidade. Sim, eu ia Isso chegar exatamente nesse ponto, Bruno, porque é, nós fisicamente somos a mistura de ambos, querendo ou não querendo. E quando a gente, de alguma forma, tenta excluir ou não quer olhar para um dos dois, a gente começa também a excluir nosso sim, corpo, as nossas coisas. Então, um bom caminho para esse resgate da essência, para esse mergulho e para se pacificar em relação aos pais e a tudo isso, é justamente você, por exemplo, olhar, bom, meu rosto é a cara do meu pai, que legal. E você começa a olhar com amor para isso. Aquilo sim, que você fala assim, ai, minha perna é muito fina porque é a da minha mãe. Sim, minha mãe tem perna fina e olha só, eu também sim. tenho. Então, assim, é aquela coisa de acolher, de aceitar e dizer sim para cada coisa que você tem deles, porque assim as suas partes, como você bem disse ainda agora, começa a se encaixar novamente. Então, você começa a resgatar tudo isso que está perdido, né, Bruno? E poder aceitar, olhar. Então, assim, uma maçã nunca será uma pera. Por mais que eu possa cortá-la, né, lapidá-la para ela ficar no formato. Então, nós somos a continuidade dos nossos pais. Lógico, eu posso ir além, no sentido, eu posso dar passos e ampliar Diferentes. diferentes, novos conhecimentos, novas oportunidades. Mas essa história, essa memória está atrás de mim, me ancorando, me amparando. Agora eu também posso ficar olhando para eles e dizendo, bem, a minha vida não dá certo porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. Então, assim, é tirando de mim a responsabilidade pela minha vida e jogando e projetando nos meus pais, na sociedade, no presidente, na religião, a minha não ação, o meu não agir. Só que isso não traz solução. Lógico, é assim, é até interessante aqui, né? Ele fala da espontaneidade e trouxe também a questão da astrologia, do signo. Eu também não entendo muito. Eu acho que sim, o signo ele traz características, mas eu teria uma certa cautela de atribuir tudo o que me acontece a um determinado fator, né? Porque Sim, senão aí eu tiro a minha a minha espontaneidade, responsabilidade. a minha responsabilidade. Claro. Só que no final, entre aspas, no final das contas, quem vai responder por mim sou eu. Não vai ser o Sim. livro, não vai ser o mestre, não vai ser o professor, não vai ser a televisão, não vai ser o Instagram, não vai ser a religião. Eu posso até seguir o que me falam, mas no fim das contas, quem vai estar lá sou eu, não são essas pessoas ou esses suportes e recursos. Sim, É, e o é para quanto é é para importante. pensar nisso, né? É algo que a Sim. gente às vezes não leva tão a sério ou deixa de lado, mas no fim, quem responde por mim sou eu. Não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, né? E eu estou falando no fim de algo mais amplo, tá? Não estou falando no fim aqui da live e se eu não lavar a louça, meus pais vão reclamar, vão falar, né? Não moro com os meus pais, mas se fosse o caso. É muito Quem vai mais. arcar com as consequências, né, Bruno? Na verdade, eu acho que é isso, é a gente sair de uma posição de vítima, que muitas vezes a gente se coloca, e entender que a gente tem, sim, uma participação ativa enorme na nossa vida, né? E muitas vezes eu recebo, assim, Hum, pessoas que falam, puxa vida, eu queria tanto um relacionamento amoroso, né? Algo assim. E aí fica claro no decorrer, né, da constelação ou do trabalho, o quanto que essa pessoa também não deu esse passo, o quanto espera algo, né? E fica naquela posição mais passiva. Então, é dizer sim para o universo, é dizer sim para algo, mas também fazer algo nesse sentido, é. ativamente. E é interessante quando você fala e a pessoa chega e fala assim, nossa, eu queria uma relação. Você pode perguntar, mas você não quer mais? Porque as palavras, elas têm Poder. esse poder e talvez como é que fala? Armadilha. Que é aquele negócio, eu queria, não, eu quero. Sim, Né, a pessoa fala assim, eu sou devagar. Bem, se eu já estou falando que eu sou devagar, o que que eu posso fazer para mudar isso? Ou, não, eu estou devagar, mas eu posso ser mais ágil, eu posso ser mais rápido.
A palavra ela tem poder. Se eu me coloco como uma pessoa que não tem capacidade, que não dá conta, que tem restrições, que tem um monte de limitações, seja intelectual, financeira, de relacionamento, sei lá, espiritual, emocional. Se eu coloco isso, bem, se eu já me fechei aqui no cercadinho, ninguém mais pode fazer nada. Cabe a mim perceber. Bem, se eu estou me Sim. fechando, em que momento eu vou perceber e falar, bem, será que é aqui que eu quero ficar? E aí começar a trabalhar cada cercadinho que eu me impus. Porque muitas vezes quem se impõe somos nós mesmos. Quantas vezes eu Sim. lembro, quando eu ainda estava no mundo corporativo, que eu questionava a minha capacidade. Eu tive um chefe que falou assim, você é capaz, mas nem você não acredita, você não consegue ver aquilo que as pessoas estão vendo. E de fato eu não conseguia ver. Por mais que a pessoa quisesse me mostrar e me provar, eu não estava conectado, que é o que a gente falou mais antes, né? Essa conexão que nós temos que ter com a gente. Se eu não estou Sim. em mim, ninguém mais está, porque só eu posso me ocupar. Sim. E a Giza, do ateliê, minha querida, minha querida cunhada, me fala que tudo passa, o enfrentamento é essencial. Exatamente. A gente precisa encarar, olhar, porque tudo aquilo que a gente foge, tudo aquilo que a gente É, não consegue, porque a dor às vezes é enorme, realmente é difícil. Ninguém quer ter dor, sentir dor, olhar para isso. Mas se a gente foge, se a gente não olha, se a gente não faz esse mergulho que a gente está falando aqui, se a gente não suporta sentir a dor, nem que seja por um tempo, a gente não consegue curar. A gente pode até, né, colocar um band-aidzinho e seguir adiante, mas isso volta, e às vezes volta mais forte, volta como um sintoma, como uma dor, como uma doença, como algo muito grave. Então, não tem jeito, a gente precisa olhar, a gente precisa fazer esse mergulho, a gente precisa suportar e sentir essa dor. Muitas vezes ela é enorme, mas ela passa rápido, mas porque a gente se sufocou e a gente se congelou e a gente, né, se armou para não sentir. Às vezes a gente até perde a capacidade de sentir. Quantas pessoas se sim. congelaram, né? Quantas? Tem muitas, assim. Então, é muito importante, sim, E, esse olhar. e tem pessoas também que decidem pela dor. Então, como olhar também com respeito? Por quê? Porque a dor, muitas vezes, ela é conhecida. Já são tantos e tantos anos vivenciando que eu não sei como será sem a dor. Então, às vezes, o desconforto conhecido é melhor do que o novo desconhecido. E não cabe a ninguém querer tirar a dor dessa pessoa. É uma decisão. E muitos optam pela dor, pelo adoecimento, pela morte, né, pela doença. Pode parecer extremo, mas sim, existe também uma decisão. E a gente pode olhar para tudo isso. Muitas vezes é quando a gente se depara e confronta, assim, de uma forma real. Bem, eu vejo que você quer morrer, ou eu vejo que você desistiu. Talvez Sim. esse seja exatamente o clique que a pessoa pode ter para perceber, nossa, porque às vezes a pessoa ela não se percebe. É aquele negócio, você fica parado na areia, contemplando o mar, enquanto a onda vem e vai, vem e vai. Você está lá. Quando você vê, você já está com a canela enterrada. Sim. Muitas vezes a pessoa está lá nessa dor, nesse sentimento, afundando, mas algo está distraindo ela para que ela possa, de fato, entrar em contato com isso. Se eu empurrar, quiser arrancar a pessoa, ela vai cair, porque ela está já com as pernas presas. Eu não ajudo. E pode ser que eu também me afunde. Né? Que isso aí pode ser até tema para uma outra live sobre as ajudas eficientes, as ajudas que realmente ajudam. Mas Sim. também respeitar o destino. Né? Só eu sei o que é melhor para mim. E se eu não estou dentro de mim, ninguém mais está. Então eu não posso entrar no outro, né, em outra pessoa, para tomar a decisão por outra pessoa. Isso não é possível. Não é possível. E, bem, como nós vamos chegando aqui já perto do final da nossa live, eu queria dizer para aqueles que nos escutam que a filosofia sistêmica, que é essa que a gente
ensina no workshop, nos 3 encontros, e que a gente traz também movimentos guiados. É uma nova forma de olhar para os conflitos, para os relacionamentos, para nós mesmos, e traz algumas respostas muito profundas. Então, a gente deixa aqui o convite para quem tiver interesse. A gente vai dar semana que vem. Não temos Sim. data para o próximo, então quem tiver vontade, aproveite para fazer as inscrições. Dias E vinte e lá dois, vinte e nós três, 24. isso. E lá nós aprofundaremos todos esses conceitos, abriremos espaço também para ouvir compartilhamentos, perguntas e faremos esses movimentos. Então fica aqui esse convite para todos que sentirem esse chamado, né, Sim. Bruno? É um convite para nós olharmos. Então, assim, são 3 encontros em que a gente vai vivenciar. A gente vai dar teoria, embasamento teórico, mas é muito mais vivencial, porque é um convite para um novo olhar, uma outra perspectiva sobre algo que muitas vezes parece tão óbvio e tão claro e já tão conhecido, e de repente a gente fala, nossa, eu nunca pensei nessa possibilidade. E aí é quando vem as compreensões. E através dessas Sim, compreensões podemos dar novos passos, inclusive rumo à cura de algo, né? sim. Esses encontros a gente não está prometendo resolver todos os problemas, não é isso. É algo para a gente se permitir vivenciar. As respostas que estivermos prontos para receber e que desejarmos, a gente pode receber. E é um convite, né? É um autoconhecimento, isso não se trata de formação, é um espaço que a gente interage, que a gente provoca no sentido de, né, o que mais que a gente pode olhar além daquilo que eu já conheço, né, daquilo que eu Sim, qual já que é outro ouvi. caminho, né? Outro caminho que não seja Possibilidades, aquele no qual muitas vezes a gente está paralisado, né? sim, Então, experimentar o novo. E eu também quero deixar aqui o convite para quem quiser assistir alguma constelação. Nós sim, fazemos todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, constelações online em grupo. pelo Tem Zoom, sido pelo Zoom, tem sido um presente dessa quarentena, desenvolver e ampliar esse trabalho e perceber o sim, quão profundo o campo é, mesmo estando online, cada um na sua casa, é algo realmente emocionante de ver. Aqueles que tiverem vontade de conhecer esse trabalho, nos mande mensagem, não há custo para assistir. Então, fica aqui esse convite para conhecer um pouco mais da constelação. sim, No workshop, a gente dá a teoria, embasa, e lá é para realmente vivenciar, assistir e ver o trabalho prático, porque esse trabalho, essa vivência prática, ela é realmente algo surpreendente, é o grande diferencial desse caminho, né? Então, fica aqui esse convite para quem quiser sim. assistir. Nessa quinta a gente terá novamente. Ainda tem uma E vaga, se alguém quiser trazer algum tema, olhar para algo, sim, então manda mensagem para mim, manda para a Gi. E assim como eu e a Gi, né, a gente também tem nossos atendimentos individuais. E esse é um trabalho que fazemos, né, nem sei se esse é um termo, né, o trabalho, mas é algo a que nos dedicamos, né, a pessoas, a esse conhecimento, a essa caminhada. E é um convite sim, que a gente deixa, né, para cada um de vocês. sim. E agradeço a presença de todos que estiveram Sim, aqui. Muito Irineu, obrigada pelo querido, carinho, Arthur, muitas mensagens, muito carinho, a gratidão. Joara, sim, Sim, gratidão, Bruno, pela da casa. parceria, por mais uma live. Muito bom sempre Sim, estar aqui conversando com você. E boa noite a todos. E até boa a noite, próxima. bom descanso, até quinta e quem sabe até segunda no workshop. Exato. Para inscrição tem o link ou na minha bio ou no da Gil. Projeto Sim. Constelar. Sim. Boa noite, então, Boa e até noite. mais.